vereador Éricles Costa, que também será um dos palestrantes da tarde de hoje. Vamos aplaudir, né, gente? Gostaria também de convidar as pessoas que estão aí na parte traseira aí do auditório, por favor, se puderem chegar um pouco mais para junto, para a gente fazer umas imagens legais. Como a gente sempre explica em todos os congressos, essas imagens, elas são provas documentais da participação de todos vocês. Então, é importante que a gente mantenha esse ritmo de fazer registros de imagens para comprovar a participação, tanto nos seus arquivos quanto nas redes sociais. Então, eu convido as pessoas que estiverem aí no hall do auditório para estar conosco aqui. A presença também do vereador da cidade de Serra Talhada, Nailson, o amigo China também está aí, já com a camisa dos 50 anos da UVP. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso assessor jurídico, o doutor Geraldo Cristóvão, que vai fazer a saudação. Nosso amigo Manuel Enfermeiro foi ali colocar o blazer, vem mais elegante do que já estava. Chegue para cá. Manuel Enfermeiro é todo boy. Com certeza. Meus amigos e amigas, mais uma vez boa tarde a todos. É um prazer receber todos vocês pontualmente aqui no primeiro dia do Congresso Estadual de Vereadores do Estado de Pernambuco. E gostaria de também convidar, aproveitar quebrando um pouco o protocolo, convidar a nossa vereadora de Bodocó para fazer parte aqui da mesa, brilhantar aqui nosso palanque. É um prazer ter uma representante do Sertão do Araripe. E dizer a vocês que nós seguimos ainda a tradição da UVP de conter um conteúdo técnico desde o primeiro dia do evento. Amanhã nós teremos a abertura oficial com as autoridades regionais, estaduais. O presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, confirmou presença amanhã. Nós também temos outras autoridades que estarão presentes. Na sexta-feira, a presença também de autoridades como diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Orson Lemos, do nosso TRE, a governadora Raquel Lira, os deputados federais Eduardo e Lula da Fonte, enfim, e outras autoridades que estarão presentes na sexta-feira, como também à tarde teremos uma palestra técnica com a promotora de justiça da cidade de Olinda e alguns advogados, colegas que vão contribuir para o enriquecimento de conteúdo das câmaras municipais de vereadores. Eu queria também aproveitar para convidar, para me ajudar aqui na mediação dos debates de hoje, nós teremos duas palestras muito importantes, e convidar o vereador da cidade de Santa Maria da Boa Vista, meu amigo Yuri Duarte, para fazer parte aqui também conosco. E Yuri, que também, eu sempre lembro, que também é um jovem vereador, que tem um grande mandato, e que também é um dos nomes que está se colocando à disposição para ser um pré-candidato a deputado estadual. Parabéns, Yuri. E hoje nós teremos duas palestras importantes. Um vereador Héricles, que vai falar de um tema muito importante sobre a juventude e a voz da política. Assim como Yuri, que também é um vereador que está buscando a ascensão na política, todos nós também, independente da idade, buscamos isso, e por isso é um tema de relevante importância. Aliás, nossos dois palestrantes de hoje participaram de um dos que eu chamo de clubes de agentes políticos mais importantes do país, que é o Renova BR, onde capacita jovens líderes para trabalhar em suas localidades, levando ensinamento, conteúdo, mas, acima de tudo, renovando as lideranças. E a renovação das lideranças é um movimento muito importante para a política, e que a política continue sendo feita por boas pessoas. Por isso, podemos passar para a nossa primeira palestra de hoje, que será anunciada aqui por Adriana, nossa mestre de cerimônias. Muito obrigado, que a todos tenham um bom congresso. Uma pausa para o registro, né, doutor? Doutora Amanda, doutor Éricles, quem gostaria de fazer a primeira palestra? Pronto, Éricles Costa. Nós ouviremos agora a palestra com o tema Juventude e Políticas, a voz que pode mover cidades. Será ministrada pelo vereador da cidade de Santa Maria da Boa Vista, Éricles Costa. A palavra é sua.
posicionar aqui. Quero desejar uma boa tarde a todos aqui presentes. Um momento de grande importância para o poder público. Mais uma vez agradecer o espaço, em nome do nosso presidente Léo Duarte, por nos conceder esse momento de poder estar apresentando um tema de grande importância. E aí eu quero iniciar esse momento aqui nessa tarde de hoje, encarando um problema que é um debate mais comum no setor público, de que jovem não gosta de política. Então ele se torna um debate até que, de certa forma, confortável em dizer que o jovem ele não gosta de política. Só que o que a gente percebe e vê no dia a dia é que o sistema ele não tem se mostrado dos moldes que a juventude está acostumada em viver, na velocidade, no feedback constante e na transparência. Muitas vezes a juventude se depara com um sistema que não conversa com ele, muita burocracia, um sistema travado, e tudo isso a gente vai poder estar discorrendo sobre esse tema nessa tarde de hoje. Então vamos falar um pouco sobre a juventude e a política e a voz que pode realmente mover cidades. Eu me chamo Ericles Costa, eu sou engenheiro civil, vereador de Santa Maria da Boa Vista pelo 2º mandato. Fui eleito aos 18 anos de idade, o vereador mais jovem da história da minha cidade, e eu posso e tenho propriedade para falar sobre esse tema, porque eu pude viver as barreiras e a dificuldade da política sendo jovem, desde o meu primeiro dia, quando eu fui eleito aos 18 anos, eu pude sentir na pele essa dificuldade, o preconceito com a juventude, de um sistema que muitas vezes ele é moldado para pessoas mais velhas que não abrem o espaço para a nossa juventude. Hoje eu faço parte, como nosso amigo me antecedeu, eu sou aluno da Escola de Líderes, da Formação de Líderes da Renova BR, uma escola de política que ela é sem fins lucrativos e suprapartidária. Então, eu posso e vivi na pele algumas dificuldades em fazer parte da política como um jovem. E aqui eu vou trazer para vocês alguns dados que mostram algumas dificuldades da nossa juventude durante toda a história, ao longo de todo o tempo. A abstenção da nossa juventude, antes de falar de abstenção, as candidaturas jovens e o discurso jovem ele é do mesmo formato. Começa com entusiasmo, com empolgamento e trava nos moldes que a política são colocadas hoje. Para vocês terem uma ideia, no primeiro turno das eleições nacionais de 2022, nós tivemos uma abstenção da categoria de 21 a 24 anos de quase 24%. Mas a questão de tirar títulos da nossa juventude, os primeiros títulos, até daqueles que não têm a obrigatoriedade do voto, que são pessoas de 16, jovens de 16 e 17 anos, ela cresceu. Então mostra que o jovem até gosta de política, só que ela não vê com entusiasmo e empolgação de ter que sair para votar. E ela trava em alguns pontos de grande importância. Muitas vezes é um deslocamento difícil, em cidades de grande porte, a pessoa mora em um bairro e sua zona eleitoral é num bairro totalmente distante. O jovem ele faz o cálculo rápido, para ele não vai compensar sair de casa para poder votar, porque ele vê que os benefícios eles são menos do que ele ter que sair de casa para ir votar. Então essa abstenção ela tem crescido porque a política ainda não está conversando com a nossa juventude, e eu vou mostrar mais isso daqui para frente. Baixa filiação partidária. Isso é um problema, e aqui se tiver algum presidente de partido, algum representante de algum partido aqui do nosso estado, é bom a gente se atentar a isso. Em 10 anos, esse número caiu mais da metade. Em 2014, nós tínhamos jovens filiados a partidos em cerca de 415 mil. E no último dado de 2024, esse número caiu para 180 mil filiados. Então, alguma coisa está acontecendo que o jovem não está tendo interesse, às vezes, de se filiar a algum partido. E algumas coisas têm contribuído com isso. Um sistema muito burocrático dentro dos partidos afasta a juventude. O que a juventude quer é uma conexão rápida, é um contato rápido e uma liberdade para também poder fazer parte. Os partidos hoje, eles funcionam muitos como clubes fechados.
que o jovem enxerga que está tendo a participação pelas mesmas pessoas ao longo dos anos. Então, se ele olha para aquele partido, para os partidos políticos, ele não se sente que pode fazer parte daquilo dali, ele já vê como uma porta fechada e nem tenta abrir. A diferença entre título e participação real. É como eu falei aqui no início, o jovem ele vai, tira seu primeiro título, se empolga, mas a participação real da nossa juventude não está dentro da política verdadeiramente. Então o jovem ele tira o título, mas não está tendo uma participação real. Quantos jovens nós temos como candidatos, como vereadores eleitos, deputados estaduais, federais, o número ainda é muito baixo. Candidaturas jovens, e aqui é um dado que me incomoda bastante, é o dado que mais me incomoda. Jovens de até 29 anos, eles são colocados como uma grande maioria da população, ou seja, cerca de 25%, mas nós ainda somos a minoria nas câmaras. Então isso não está batendo com a realidade. É como eu sempre digo, o jovem, se ele não sentir que vai ter uma participação real em algo, ele não vai querer fazer parte. Então, a candidatura dos jovens tem sido algo cada vez mais escasso. E a gente está aqui para poder incentivar, para poder mostrar estratégias e formas que a gente possa estar fazendo para engajar essa juventude, para que a gente possa estar mudando um pouco dessa realidade. E aqui eu vou mostrar para vocês onde é que está o problema, onde muitas vezes, eu acredito que muitos aqui vão se identificar. O sistema político hoje, ela está de uma forma que a estrutura dela ainda é muito envelhecida. É um sistema que ele não conversa com a juventude. É uma estrutura que ela é da mesma forma há muitos anos. E o jovem, meu amigo, ele quer celeridade, ele quer ação, ele quer estar podendo opinar e ver a sua opinião resultando em algo concreto. Então, se a gente não parar para analisar isso verdadeiramente, a gente vai estar brincando de análise política aqui. Então, pouca abertura de decisão. É o que eu gosto de dizer e sempre vou falar aqui para vocês. Se o jovem não poder fazer parte, decidindo, seja o futuro da cidade, seja o futuro do nosso estado, ele vai chegar, vai se deparar com esse problema e vai voltar. E não é o que a gente quer. A gente sempre vai gostar, enquanto político, muitas vezes alguns políticos têm o discurso de dizer que a juventude é o futuro, que realmente é, e que a gente tem que incentivar o jovem, mas não estão dando uma abertura nenhuma à nossa juventude para decidir algo, seja ela, pelo menos dentro do seu município. Então, isso é um problema que tem causado o afastamento da juventude dentro da política. Uma linguagem que não conecta. E aqui eu acredito que alguns colegas vão se identificar, tem muitos vereadores aqui, e a gente meio que entra na política já com alguns discursos prontos, grande expectativa, inovação, vamos lutar pela saúde, pela educação, e acaba que sendo mais do mesmo. Então, a linguagem ela não conecta com o jovem, que ela está acostumada com a celeridade do dia a dia. Esse é um problema que tem causado grande afastamento com o jovem. Esse travamento, a gente precisa ter uma linguagem mais leve, mais conectada com a juventude, para que possamos, de verdade, poder engajar esses jovens e fazer com que eles tenham participação real. Agenda diante das prioridades jovens. Muitas vezes o poder, seja ele municipal, estadual, federal, nem tem falado muito das prioridades da nossa juventude, que ela vai girar em torno de educação de qualidade, tecnologia, saúde mental, que hoje a nossa juventude busca muito em ter a sua saúde mental em dias. A gente fala muito disso daí, mas na prática, os municípios e o poder público não têm focados nas necessidades da nossa juventude. E aí, vocês vão me perguntar assim, beleza, você falou um bocado de problema aqui, mas o que realmente vai funcionar na prática, na sua opinião? Bom, no meu entender, o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando, para estar que isso funcione realmente na prática, mandatos que abrem participação real. É o que eu digo, não adianta a gente ficar dizendo que vai inovar,
que vai dar oportunidade para o jovem se a gente vai travar ele. Então, nós, muitas vezes, enquanto vereadores, abrir o nosso gabinete e dizer, jovem, chegue para perto, você vai poder fazer parte disso daqui. E não é só para a gente tirar uma fotinha e dizer que a gente está apoiando a juventude, não. É pegar um jovem que muitos têm ideias muito bacanas, criar um projeto de lei, dando autoridade, dando autonomia àquela juventude. E é fácil e básico. O jovem indica, o poder executa, é o que eu digo, é política na veia. O jovem pensa, o município executa e as coisas começam a andar. Partidos que formam e promovem. E aí eu falei dos problemas dos partidos, que muitas vezes tem aquela linguagem travada, mas a gente sabe que todo partido tem que ter a sua organização. A gente também não pode estar passando por cima de como é que funciona hoje. Mas o que é que eu quero dizer aqui para vocês, vereadores, líderes políticos? Os partidos hoje, eles podem fazer trilhas de informações para a juventude, mostrar como é que funciona, porque aí você vai estar ganhando duas coisas, lideranças políticas e políticos capacitados. Então, mostrar para ele como é que vai funcionar o partido, qual é a sua linha de pensamento, onde é que pode estar agindo aquele partido, o partido A ou B segue por esse caminho. Então, são práticas que a gente pode estar fazendo para promover essa juventude e trazer para perto também das instituições públicas. Prefeituras que institucionalizam a escuta jovem. Não vai adiantar a gente criar núcleo jovem, diretoria jovem, secretaria executiva da juventude, se for lá só para tirar foto e ser mais um dado dentro daquela prefeitura. O que funciona de verdade é você pegar a juventude, alguns jovens que eu tenho certeza que todo município tem, para criar, para testar ideias, para imaginar, para elaborar projetos, e o poder executivo realmente executar. Porque se a gente ficar só criando as ideias, os jovens se cansando e buscando e não ver o poder público executando nada que sai da sua mente, ele mais uma vez vai se afastar. Porque às vezes o discurso político tem se tornado às vezes muito cansativo. E o que a juventude quer ver é ela se sentir parte daquele poder público. É chegar para o prefeito ou para um secretário com uma ideia e o secretário e o prefeito executar aquilo que ele pensa. Então, são práticas simples, nada de outro mundo. A gente não está aqui, meu objetivo hoje aqui não é reinventar a roda, não é falar nada que vocês também não tenham ouvido em algum momento, mas é trazer para perto um debate que fala sobre juventude e quais são as oportunidades e formas que a gente pode estar realmente trazendo essa juventude para perto da gente. E aí, nos minutos que finalizarem aqui a palestra, se vocês acharem interessante, para fazer alguma pergunta, para a gente abrir um debate, uma roda de conversa, uma troca de experiência, eu estarei totalmente à disposição. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de algumas cidades que têm dado certo e que são formas de a gente aproximar a nossa juventude de algum jeito. O EITA Recife, eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei se tem alguém de Recife aqui, mas o EITA Recife ele é um programa que identifica desafios da cidade do Recife e cria um ambiente propício para realizar conexões capazes de implementar soluções inovadoras. Então, não é que isso está só voltado para o jovem, qualquer pessoa pode estar participando desse programa, mas ele está fazendo aquilo que eu acabei de dizer, a pessoa está dando a sua opinião, a prefeitura vai testar, vai ver se tem viabilidade e vai executar. Nada melhor do que você ver uma opinião sua saindo do papel, não é isso? O Labnite, que é um laboratório de inovação da Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele é basicamente bem parecido com o EITA Recife. Ele é voltado a criar soluções práticas para a gestão pública. Ela testa ideias, desenvolve projetos pilotos e usa dados para melhorar o serviço e políticas e processos. Então, vai testando ideias, a população vai dando a opinião, e essa é mais uma forma de trazer a nossa juventude para perto, com tecnologia, com acesso à internet que é constante, e você dá aquele feedback na hora. A pessoa vai lá submeter um projeto e ele vai ver que, ou dele, ou de algum outro colega, ou de alguma outra pessoa que viu
algo que poderia ser melhorado dentro do seu município sair do papel. Aqui é um programa exclusivamente para jovens, é o OP Jovem de Portugal. O OP Jovem de Portugal ele é um processo de participação democrática no âmbito do qual os cidadãos entre 14 e 30 anos podem apresentar e decidir projetos de investimento público. Vê que massa, a gente está aqui falando de juventude, desde a adolescência até se tornar adulto, propondo soluções de investimentos dentro do seu país. Então, ou seja, o jovem vai analisar algum problema que ele tenha dentro do seu município, no seu país, que ele acha que pode melhorar, vai propor uma ideia, o país, o município vai ver qual é o melhor e vai ali estar executando. Então, ele vai ter a ideia de que, poxa, o meu não foi selecionado agora, mas ano que vem eu posso tentar. Então, ele vai saber que realmente a sua opinião vai sair do papel e que você vai fazer parte dos investimentos e dos gastos. Porque nada melhor para o jovem do que ser transparente com eles. Eles não querem ser enganados, eles não vão deixar ser enganados por falas bonitas, por a gente estar aqui, às vezes, todo de terno, todo bonitinho. O jovem não se engana mais com isso. Não adianta, a gente tem que estar perto e criando e pensando em soluções que possamos realmente trazer inovação para a nossa juventude. E aí, o que é que deve ser feito? Eu trouxe algumas iniciativas que a gente imaginou, eu não sei se algum município já faz alguma coisa desse formato, mas são iniciativas de baixo custo com impacto rápido. Chamadas públicas temáticas para jovens apresentarem propostas. E aqui eu vou trazer um pouco mais para perto dos municípios. O município vai lá, faz uma chamada de algum tema, o jovem vai dar a sua opinião sobre aquele tema e como ele agiria naquela temática. Vamos dar um exemplo. A prefeitura vai chamar um tema educação. O jovem vai propor ideias para a melhoria da educação no seu município. A prefeitura analisa, vê a viabilidade e executa. É política na veia isso aqui. Mapas participativos. É uma coisa tão simples, mas ainda tão raro de acontecer. Esse mapa participativo é básico. O jovem vê um problema no seu bairro, ele indica o problema, ele indica aquele problema e a prefeitura age rápido. O jovem indicou um buraco que está na rua, a prefeitura no outro dia vai lá e executa. O jovem indicou uma lâmpada que está queimada de um poste, a prefeitura vai lá no outro dia e executa. É o feedback constante que eu falei aqui anteriormente. O que o jovem quer é isso. Além de fazer parte, ele vê que as coisas estão saindo do papel. Mentorias de vereadores, e aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a gente. É algo que podemos fazer. Eu acredito que algum vereador já faça isso, ou pode estar fazendo, mas se não faz, é importante a gente começar, não no ano que vem, mas começar já amanhã isso aqui. Mentorias de vereadores e gestores com jovens interessados em política. Eu mostrei a vocês aqui alguns dados que a juventude tem ficado desinteressado, mas por um sistema que não conversa com ele. E mesmo assim o jovem ainda quer fazer parte da política. A gente sabe no nosso município qual é aquele jovem que está sempre participando, que está sempre comentando em alguma publicação da prefeitura, formas de melhoria, que está criticando, porque eu entendo que quando a gente está criticando, a gente quer o melhor para o nosso município, então a gente precisa pegar essas críticas para poder errar menos e fazer com que as coisas realmente andem. Então, nós, enquanto vereadores, podemos estar dando mentoria para esses jovens que são interessados em políticas, chamar para o nosso gabinete, mostrar para ele como é o nosso trabalho, que a gente ainda tem essa dificuldade de, muitas vezes, a população confundir o trabalho do vereador com o trabalho do prefeito. Então, isso é de extrema importância para nós, vereadores, que estamos de mandato, estar explicando para essa juventude, para aqueles que têm interesse, e dizer, olha, você também pode estar aqui no meu lugar, você também pode fazer parte disso daqui e trazer a sua visão de futuro e sua visão de mundo e propor ideias para que possam ser realmente executadas. Então, isso serve para a gente enquanto vereador, serve para prefeito, para deputado, seja o cargo que for. Algumas propostas de ação imediata. E aqui, quando eu digo criar o núcleo jovem de projeto, é realmente criar para que ele seja usado.
Não é criar para a gente tirar uma foto e dizer que está bonitinho, que está apoiando a juventude e não está ouvindo eles, não. É criar, é jovens testando ideias, pensando, elaborando. Não estou falando nada aqui de outro mundo, não. São coisas simples que a gente pode estar fazendo para que essa juventude ela se sinta parte do poder público, que ela se sinta parte do município, que ela entenda que o gestor da sua cidade, ela pode e ele ouve as suas propostas. Então, isso é uma proposta muito interessante, essa criação desse núcleo jovem que realmente funcione. Abrir consulta pública digital. Isso aqui pode ser e é online. É uma consulta onde o jovem, ele pode, não só o jovem, mas qualquer outro cidadão, ele pode entrar no sistema de uma consulta pública. A gente vai falar sobre saúde, saneamento básico, o jovem vai entrar lá, vai dar a sua opinião, e aí vai fazer parte das decisões do seu município. Para mim, o mais interessante, que eu acho mais legal, é o mini edital participativo. A prefeitura, ela vai abrir, isso aqui ele pode fazer online. É como um edital comum que a gente tem hoje, só que de uma forma mais enxuta. A prefeitura pega alguma problemática, algum tema, essa semana, esse mês vai ser educação. Estipula um valor fixo, vamos dar um exemplo, R$100 mil, e o tema é educação. O jovem vai vir, vai entrar lá e vai propor alguma melhoria que ele entenda que no seu bairro, na sua comunidade, com R$100 mil, na educação, ele pode estar propondo algo para que o município execute. Então, se é esporte, o jovem vai ver naquela comunidade, poxa, aqui no meu bairro, com R$100 mil eu conseguiria fazer uma quadra de areia, com refletor, com arquibancadazinha legal e tal. Então, poxa, vou submeter esse tema. A prefeitura pega aquela proposta, executa e aí tira do papel. Eu tenho certeza absoluta que se isso acontecer, a prefeitura que fizer isso aqui, vocês vão ver a juventude cada vez mais participando da política pública, participando diretamente, porque a gente está falando de transparência, a gente está falando de oportunidade e de uso do dinheiro público com responsabilidade. E aqui, antes de encerrar, eu quero deixar para vocês essa frase e dizer muitas vezes que a juventude ela não está realmente desinteressada pela política. Eu mostrei em dados, problemas, algumas dificuldades que a gente tem enquanto jovem, um sistema que não conversa com a gente, um sistema muito burocrático, políticos que muitas vezes afastam os jovens que estão interessados com políticas, que estão ali desapontando. E realmente a gente pode estar movendo cidades. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. O meu tema hoje foi justamente para trazer essa provocação, se dentro da sua cidade, do seu município, você entende e acha que está acontecendo alguns problemas que eu mostrei aqui, que a gente ainda não está aproximando a nossa juventude, que a gente não está conversando, que a gente não está vendo as problemáticas dele e está buscando soluções, é importante você sair daqui com essa pulguinha atrás da orelha. Então, a juventude ela não rejeita política, ela rejeita irrelevância. Então, eu quero agradecer a todos pela paciência, pela disponibilidade e por tudo, por todo o tempo disponível aqui nessa tarde de hoje. E uma boa tarde a todos. Obrigado, Hércules. E para aproveitando, fazendo aqui um pequeno debate sobre esse tema, para vocês verem a relevância do tema, que um vereador que se elegeu aos 18 anos de idade já pode contribuir com o mandato de todos vocês. Eu uso aqui o exemplo dos 3 vereadores que estão aqui ao lado. Você tem, por exemplo, Yuri, primeiro mandato, se não me engano, segundo mandato. Ana Cláudia está no primeiro mandato, lá na cidade de Bodocó. E todos dois têm um potencial político muito grande. Mas talvez não tenha a mesma experiência que Manuel, enfermeiro, tem, o que Manuel já viu na vida. Mas também não significa que Manuel, com 3 mandatos, 4 mandatos, não possa aprender o que 2 vereadores de primeiro e de segundo mandato têm a contribuir também. Doutor Geraldo, só um momento, eu gostaria de quebrar o protocolo, já chamando para estar aqui conosco a vice-presidente da União de Vereadores de Pernambuco, a vereadora Lívia de Zé de Benga, por favor.
a jovem vereadora lá da cidade de Cedro. Ela que é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da União de Vereadores de Pernambuco. Para cá, Eu Lívia. tomo a palavra para o senhor. Muito obrigado pela sua presença. E contribuindo também um pouco com o debate, tá bom, Lívia? Tem um vereador, ex-vereador do Recife, que é cientista político, talvez um dos maiores cientistas políticos de Recife, que é André Regis, e ele diz que no momento que a gente vive atualmente, a nossa democracia é o que a gente chama de democracia de audiência, onde o eleitor ele não está muito atrelado às nossas propostas, mas ele procura alguém que ele se identifique. Então é muito disso que eu acho que nós devemos levar também para a nossa juventude, para formar novos líderes, ensinando a eles os verdadeiros valores da boa política e também fazer com que haja uma conexão direta entre os líderes e os liderados, né? Entre o povo e o político, para que essa conexão faça surgir novos frutos para os municípios pernambucanos, como é o nosso caso. Mas dando seguimento às atividades de hoje, nós vamos passar agora a palavra para a doutora Amanda, que vai falar de um tema muito importante para todos os vereadores que buscam atualizar as atividades legislativas, e isso tudo começa com um regimento interno forte e atualizado. Por isso, nós passamos a palavra, doutora Amanda, o tema é todo seu. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de saudar a mesa, na figura do meu amigo e colega de Renova BR, Éricles Costa. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui nesse momento de hoje, participando desse grande congresso da União de Vereadores de Pernambuco. Agradecer pela oportunidade, principalmente pela oportunidade de trazer para vocês um tema de extrema relevância para o movimento municipalista, não só para a vereança, mas também para o Poder Executivo e principalmente para os munícipes, que é a atualização do regimento interno e de leis orgânicas municipais e de como isso pode contribuir para alavancar o mandato de vocês. A gente sabe que a lei orgânica, que o regimento, eles são instrumentos jurídicos, mas a gente também precisa falar do regimento e da lei orgânica como instrumentos políticos. E como isso tem contribuído ou como isso tem até interferido na atuação de vocês enquanto vereadores, enquanto legisladores. A gente, quando para analisar o que a gente tem nas leis orgânicas e nos regimentos atualmente, é apenas uma réplica, é o que a gente chama de copia e cola. O tempo para o legislador, depois da promulgação da Constituição de 88, para construir o regimento interno, para construir as leis orgânicas municipais, foi muito curto. Isso acabou fazendo com que fosse apenas replicado um conteúdo de um município para outro, sem trazer para esses documentos, para esses instrumentos jurídicos, algo que fosse, de fato, alinhado com aquele determinado município, sem fazer uma leitura das reais necessidades daquela localidade, daquela população, e simplesmente aconteceu um copia e cola. Parando para analisar diversas leis orgânicas e alguns regimentos, a gente tem uma equivalência de conteúdo em torno de 80%, tudo igual. Alguns municípios, por exemplo, replicam até regulamentação de orla, sem o município ter uma orla. Isso traduz a deficiência que houve de quando a Constituição de 88 ela foi promulgada e do prazo curtíssimo que os municípios tiveram para se adequar a essa Constituição de 88. Outro grande erro e outro grande problema é que o prazo ele foi tão curto, os legisladores eles não tiveram a oportunidade de entender a Constituição e de como isso poderia refletir nos seus municípios e trazer um documento jurídico que, de fato, trouxesse as peculiaridades municipais. E aí, exemplificando, em Parnamirim e Cortês, o regimento interno e a lei orgânica, elas são praticamente equivalentes. Mas qual é a similaridade entre esses dois municípios? Simplesmente
Nada. O contexto geográfico, o contexto político, o contexto econômico desses dois municípios, eles não têm nada em comum. Mas a gente tem uma lei orgânica e um regimento interno que são exatamente iguais. E aí, outro grande problema e outra grande deficiência que a gente enxerga quando a gente faz essa análise é esses regimentos internos e essas leis orgânicas, normalmente eles conflitam entre si, e isso impossibilita muitas vezes que os trabalhos legislativos eles avancem, porque vocês, enquanto vereadores, não sabem nem como resolver essa discordância entre regimento e lei orgânica. Outro grande problema que a gente consegue identificar nesses documentos é claro o suficiente sobre os ritos e sobre o funcionamento, de como é o trâmite de um projeto de lei ordinária, como é o trâmite de um projeto de lei complementar. O regimento interno de vocês hoje traz um rito claro sobre como as contas do Executivo elas são analisadas, qual é o procedimento de quando vocês recebem uma prestação de contas de um prefeito, principalmente quando elas vêm rejeitadas, que acabam gerando toda uma discussão, todo um questionamento, e a gente sabe que esse julgamento ele não é jurídico, ele não é técnico, ele é político. E aí, quando o regimento, quando a lei orgânica ela não é clara o suficiente, principalmente nesses casos de reprovação de contas do Poder Executivo, dos gestores, pode-se haver um questionamento sobre o que foi correto, sobre o que foi incorreto. Isso acaba levando uma deficiência do regimento interno e da lei orgânica para o judiciário. Ou seja, vocês, enquanto vereadores, ainda precisam lidar também com a insegurança jurídica que esses instrumentos que deveriam ser aliados criam contra vocês mesmos. Em Parnamirim, a gente teve esse caso. A gente recebeu 2 prestações de contas de um gestor rejeitadas. Posteriormente, o gestor ele ajuizou uma ação anulatória desse julgamento, contestando exatamente o rito legislativo de análise de julgamento dessas prestações de contas. E por que isso foi possível? Justamente porque na lei orgânica e no regimento interno não havia clareza sobre como o legislativo deveria proceder nesses casos. E aí vocês imaginem um julgamento que é altamente político sendo questionado juridicamente e judicialmente, porque o regimento interno apresentava essa grande lacuna. E isso acaba, querendo ou não, tirando a credibilidade que o Poder Legislativo tem perante a sociedade. Outro ponto que a gente precisa ressaltar e que a gente precisa trazer é que as leis orgânicas, elas tratam sobre a organização de toda a municipalidade. Como é que a gente pode falar em organização da municipalidade, da autonomia municipal e da possibilidade de um município legislar sobre assuntos de interesse local, quando esses instrumentos eles estão defasados e eles não refletem a realidade política daquele local? E quando eu falo em refletir a realidade política, eu não estou falando de posicionamento A, de posicionamento B, de partido A ou partido B. Eu falo de enfrentar a realidade do município, de trazer quais são as demandas que são prioritárias naquele momento, de quais são as políticas públicas que aquele município precisa naquele momento. E aí, quando a gente analisa um documento que foi formulado em 1996, não tem nada que viabilize a atividade de vocês enquanto legisladores para construir políticas públicas com mais solidez, com mais propriedade. Em muitos casos, os regimentos eles são completamente omissos em relação a essa questão da possibilidade de legislar de vocês. Isso acaba travando muito a atuação. Então, é importante que esses documentos eles sejam atualizados, que eles sejam reformados, e mais do que isso, que haja um estudo do contexto atual e que esses documentos eles traduzam isso. Porque os instrumentos jurídicos, as normas jurídicas, elas precisam traduzir a realidade social.
E será que isso é possível com um documento que foi atualizado em 1996, que foi formulado pós-Constituição de 1988 e não passou por nenhuma modernização até agora? E aí, outro ponto que a gente também precisa ressaltar e que reflete diretamente na vereança, reflete diretamente na qualidade do mandato de vocês, vocês têm segurança suficiente para saber quando um projeto de lei vindo do Executivo que trata de finanças e orçamento pode ser alterado? Vocês sabem quais são as pautas prioritárias do mandato, vocês sabem quais são as áreas que necessitam de desenvolvimento de uma política pública, de alocação de recursos, e vocês, enquanto vereadores, vocês podem fazer alterações em projetos de lei financeiros e orçamentários. Mas quando isso acontece? Muitos vereadores eles não têm a segurança de fazer isso, de promover essa alteração, de promover essa modificação, de realocar recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas prioritárias, de atingir melhor o público de vocês, as bandeiras que vocês defendem, porque simplesmente há uma lacuna muito grande e que não diz exatamente quando vocês vão poder atuar, quando vocês, enquanto vereadores, vão poder ditar algo dentro do orçamento que já vem do Executivo. E que é possível, o STF reconhece que é possível que o vereador ele promova emendas que alterem o orçamento municipal, que alterem as leis orçamentárias, desde que não criem despesa. Mas isso não impede que vocês, enquanto vereadores, façam uma mudança do que está lá sendo priorizado e priorizem outras pautas. A gente também vê que em muitas câmaras municipais a gente ainda não tem as emendas impositivas regulamentadas e que também afastam vocês da construção de políticas públicas e de promover principalmente as bandeiras que vocês defendiam durante a campanha, que vocês defendem durante os mandatos. Então, é necessário que vocês, enquanto vereadores, fiquem atentos a essas mudanças e que vocês também promovam essas alterações para que o regimento interno e para que a lei orgânica elas possam ser aliadas de vocês enquanto mandatários. E aí eu costumo falar que é um trabalho que ele é jurídico, mas ele também é político. Ele é jurídico porque a gente precisa fazer uma readequação desses instrumentos normativos e fazer um comparativo com o que a gente tem hoje na Constituição Federal, com o entendimento dos tribunais superiores sobre a atividade de vocês enquanto vereadores, sobre os limites da capacidade e da competência para legislar. Mas, mais do que isso, esses instrumentos eles precisam refletir também a realidade política do local e a realidade política também da Câmara de Vereadores. Se é para ser um aliado do mandato de vocês, porque a lei orgânica ela organiza o município e o regimento interno ele serve como um manual para a atuação de vocês. Então, se é para ser um manual, se é para regulamentar a atividade administrativa do município, por que não ser um instrumento que possa ser favorável e aliado ao mandato de vocês e que traduza também a expectativa de vocês enquanto legisladores? E aí, Heracles falou sobre a questão da participação da juventude no cenário político e da aversão que muitos jovens ainda têm no cenário político. E ano passado a gente desenvolveu uma atividade junto do Renova, que era justamente trazer a juventude para dentro do parlamento, que era para incentivar a participação política da juventude. E isso é um instrumento que pode ser incluído tanto na lei orgânica quanto no regimento interno de vocês, de criar uma espécie de parlamento jovem, onde os jovens vão poder opinar, onde os jovens vão se aproximar do mandato de vocês enquanto vereadores, vão estar por dentro do que vocês executam e do que vocês fazem diariamente enquanto legisladores, através do programa Parlamento Jovem, que pode ser algo instituído, pode ser um instrumento, um órgão de dentro da Câmara. A gente também tem uma grande problemática que é a subrepresentatividade feminina na política. A gente tem câmaras municipais que têm uma, duas ou até nenhuma vereadora. E isso acaba também afastando o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para mulheres,
A gente sabe que quando a gente tem uma mulher no legislativo, a gente consegue fazer essa leitura das demandas sociais, do que as mulheres daquela comunidade precisam e colocar isso em prática. Mas quando a gente não tem, quando é uma Câmara composta apenas por homens, a gente precisa pensar em políticas públicas que aproximem as mulheres, que dê às mulheres o direito à cidade, e principalmente porque vocês também, enquanto homens, vocês têm eleitoras mulheres. E como fazer isso para promover essas políticas públicas, para desenvolver, para desconstruir esse espaço tão machista que ainda é a nossa sociedade? Através da Procuradoria da Mulher no Legislativo. Não é porque uma Câmara ela é composta só por homens que não se podem construir políticas públicas para mulheres. E essa Procuradoria da Mulher no Legislativo, ela também serve para que vocês discutam, debatam, estudem, analisem a realidade do município, de como as mulheres elas são impactadas pela falta de políticas públicas. Isso é um instrumento que vem se disseminando atualmente, muitas câmaras têm feito a adesão desse projeto, desse programa, desse instrumento, que pode ser institucionalizado dentro da Câmara de vocês através de uma reforma, de uma atualização do regimento interno e da lei orgânica municipal. Outro problema que a gente enfrenta, principalmente nas leis orgânicas, são os pontos claramente inconstitucionais que essas leis orgânicas, que esse grande copia e cola trouxe. Como os legisladores não tiveram a oportunidade de estudar a fundo a Constituição de 1988, grande parte das leis orgânicas municipais trazem dispositivos que são claramente inconstitucionais, ou seja, elas já nasceram inconstitucionais e com problemas que podem dificultar a gestão de vocês enquanto legisladores. E aí, outro ponto que é muito importante e que também é de grande relevância, hoje a gente vive num mundo globalizado. Se a gente vive num mundo globalizado, então também é necessário trazer para esses instrumentos normativos o governo digital, que é criar mecanismo de dar à população uma forma de acesso mais fácil, mais rápido e mais prático ao que é feito dentro das câmaras municipais, dentro dos municípios, é trazer instrumentos também que facilitem o trabalho de vocês enquanto legisladores. Porque muitas vezes vocês ainda estão amarrados e engessados em práticas que já estão defasadas. Então, é de extrema relevância a gente falar sobre reformar, reformular, refazer aquilo que a gente sabe que, ao invés de contribuir para o mandato de vocês, tem atrapalhado ou tem até engessado a atuação de vocês enquanto legisladores. E aí, outra questão que a gente precisa falar é que esses instrumentos eles precisam refletir a realidade dos municípios. E como fazer isso com um documento que foi editado há 20, 25 anos, 30 anos atrás? Então, é necessário, porque isso, para vocês, enquanto legisladores, permite que vocês tenham uma atuação mais plena, uma atuação mais eficiente e, principalmente, uma atuação mais próxima do eleitorado. Uma lei orgânica e um regimento interno atualizados e que estão de acordo com as boas práticas legislativas, ele pode ser um aliado, até mesmo político para vocês. Não é só um aliado jurídico, mas um aliado político também de vocês. Quando a gente fala dessa necessidade de se aproximar da municipalidade, de trazer, de contextualizar para esses documentos, para esses instrumentos e para essas normas, as práticas atuais, é justamente para aproximar vocês daqueles que os elegem. Não faz sentido trabalhar com um documento defasado que não enxerga a juventude, que não enxerga a mulher, que não enxergam vocês, legisladores, como figuras de grande relevância. Muitas vezes, a Câmara acaba funcionando como uma mera extensão do Poder Executivo, justamente porque esses instrumentos não dão tanta autonomia para que vocês, legisladores, atuem, ou então não garantem uma atuação com segurança, principalmente com segurança jurídica.
Então, é necessário que vocês pensem, analisem, principalmente estudem como esses instrumentos eles têm sido utilizados, se para alavancar ou se para dificultar o mandato de vocês, e pensem em um instrumento que pode servir como aliado político. Não só como um documento que vai orientar a atuação de vocês, mas também de como vai garantir a notoriedade das câmaras municipais e dos mandatos de cada um de vocês enquanto vereadores. Porque vocês podem ter uma lei orgânica e um regimento interno que sejam aliados e não que travem e engessem a atuação profissional de cada um de vocês. E é isso. Oi. Doutora Amanda, muito obrigado pela sua participação e... Muito obrigada, doutor Geraldo. Parabéns, doutora Amanda. Convido nesse momento a nossa vice-presidente, Lívia de Zé de Benga, para fazer uma saudação, deixar aqui a sua mensagem de boas-vindas aos congressistas. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa pelo atraso, mas ainda em tempo cumprimento vocês em nome de Adriana, que é quem nos auxilia todos os dias aqui nesse congresso, que é quem é responsável pela interlocução e tem um papel fundamental todos esses dias. Cumprimento a mesa e cumprimento a todos vocês e parabenizo pela presença. Falo também da importância da juventude na renovação política, mas também falo da experiência dos vereadores de mandato para assim nos ajudarem a conduzir o nosso. É muito importante essa troca de experiência, essa troca de informações, e é importante também vocês estarem aqui aprendendo junto com a gente. Desejo boas-vindas e parabenizo novamente a todos pela presença. Muito obrigada. Obrigado, Lívia. E apenas para contribuir, complementar um pouco o raciocínio da doutora Amanda na palestra dela, que é de uma importância enorme, porque às vezes tem vereador que passa 4 anos no mandato e muitas vezes nunca abriu o regimento interno para ver a importância do regimento. E nos tempos de hoje, em que a gente está acostumado a ver a Câmara dos Deputados, as assembleias, ou até muitas câmaras, como, por exemplo, às vezes brigas de vereadores, em audiências públicas, às vezes extrapolando os limites da imunidade parlamentar, e às vezes tem uma quantidade enorme de câmaras que sequer tem um código de ética, que é de importante significado para as câmaras de vereadores, para conter o debate num nível razoável. Muitas vezes as câmaras ainda têm as mesmas comissões permanentes que existiam na primeira lei orgânica, e de lá para cá se avançou demais nas políticas públicas de meio ambiente, de direitos humanos, de educação, das pessoas com deficiência, enfim, de diversas áreas, e que ainda hoje estão, de certa forma, descobertos pelo município, porque não tem uma atualização da lei orgânica. Teve um dia que um vereador me questionou sobre algumas questões da educação do seu município, da merenda escolar, e eu mostrei a ele que é importantíssimo que o vereador atualize a parte de educação, no capítulo da educação da sua lei orgânica, que poderia constar ali, por exemplo, a obrigação do município em garantir merenda escolar de qualidade, inclusive observando as restrições alimentares de todos os alunos. Porque hoje em dia, você vai numa escola, tem cuscuz com leite, com merenda, e é uma ótima merenda. Mas se alguém tiver intolerância à lactose, e tem uma grande quantidade de alunos, de pessoas hoje que têm intolerância, ou alunos que têm diabetes, essas crianças vão ficar sem acesso à merenda escolar por uma coisa que eles não têm culpa. Mas pode o legislador, o vereador, fazer uma alteração, uma atualização geral na sua lei orgânica, que garanta a eles esse direito, ou até mesmo a artistas locais, muitas vezes, que não conseguem desenvolver o seu trabalho cultural, porque não têm um acesso, muitas vezes, ao Conselho Municipal de Cultura, ao Fundo Municipal de Cultura, e isso dificulta ele, muitas vezes, de ser visto, de ser lembrado, e muitas vezes o município não consegue fomentar a cultura, porque falta direito previsto em lei. Então, os avanços na modernização da lei orgânica e do regimento interno é de uma importância enorme para o município. E esse avanço não é algo que você faz hoje e nunca mais vai precisar fazer. Daqui a 10 anos, a legislação muda, a jurisprudência avança e tem que se avançar sempre. É por isso, por exemplo, o Código das Cidades prevê que o plano diretor dos municípios deve ser atualizado a cada 10 anos. E tem município que nem tem ainda o seu plano diretor e não sabe a importância desse instrumento para o desenvolvimento urbano de todos os municípios. Mas
Para ajudar também a contribuir aqui ao debate, eu gostaria de passar a palavra para a vereadora Ana Cláudia, da cidade de Bodocó, que também fará uma breve intervenção. Boa tarde a todos e a todas. Em conexão com o que foi exposto aqui, né, pela advogada Amanda e o jovem vereador, gostaria de compartilhar com vocês, nessa nova política, né, nessa nova roupagem, a gente precisa também inovar. E na cidade de Nova Olinda, em meados de abril, uma vereadora, doutora Catarine, ela me convidou para fazer parte do corpo de avaliadores, né? Ela pegou vários vereadores do estado de Alagoas, Ceará, Pernambuco, para a gente contribuir, né, com um projeto que ela apresentou no município dela. Ela fez um mapeamento de escolas, viu? E lançou temas transversais e, a partir disso, dessa ideia dela, dessa iniciativa, os jovens lançaram indicativos, projetos voltados a conselhos da comunidade LGBTQIA+, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, e aí cada vereador que ela escolheu, né, desses estados, fazia avaliação com pontuação e, no término, qual seria a recompensa desses jovens, né? Todos tiveram acesso à Câmara de Vereadores de lá, mas quem ficou em primeira, segunda colocação tinha uma recompensa diferenciada. O primeiro colocado foi em Fortaleza, conhecer a Câmara de Vereadores, e tudo foi custeado pelo deputado federal. Então, assim, é algo de baixo custo, como foi exposto aqui, e que deu visibilidade não só para ela, que estava no estado do Ceará, mas também a rede de ensino público participou mais, né, começou a participar mais das intervenções, das ações, e isso, assim, é algo tão simples que tornou-se grandioso. Deu visibilidade não só a ela, mas a outros vereadores e à escola, né? Hoje, Nova Olinda está agraciado, porque tem essa vereadora que representa, e nós, enquanto vereadores, podemos fazer esse mesmo trabalho, porque sai a benefício de todos. Meu muito obrigada. Obrigado, Ana. E já avançando aqui para os finalmente, pessoal, gostaria de lembrar da importância da gente participar em todos os atos desse congresso. Minha presidente Ana, que também é presidente do Conselho Fiscal da UVP, seja sempre bem-vinda. Dizer que também amanhã nós vamos ter uma palestra do Dr. Paulo, que vai falar sobre a nova lei de licitações, e infelizmente nós temos visto na UVP ainda que tem muita Câmara que está ainda aprendendo, errando algumas coisas procedimentais, e por isso ele, que é talvez um dos melhores do que nós conhecemos nesta área de licitações, atua em diversas prefeituras, diversas câmaras. Doutor Pietro, tudo bom? E ele vai trazer aqui para esclarecer muitas questões relacionadas especialmente com a compra direta de licitações. Tem muito presidente que acha que a compra direta é só fazer uma ligação e mandar trazer um ar-condicionado, um ventilador, algo nesse sentido. Mas existe um procedimento para tudo deve ser observado. Também teremos uma palestra do Dr. Joel, que é talvez um dos campeões até o momento na questão de transparência pública. Ele trabalha com um site e portal de transparência para prefeituras e câmaras, e ele foi uma das empresas que conseguiu o maior número de clientes com o selo diamante. Aqui também nós já vemos aqui alguns diamantes, aqui nosso presidente Jeane de Flores também foi um importante avanço para a cidade dela. E, além disso, teremos amanhã também o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, que vai dar uma contribuição mostrando um pouco da sua atuação na Assembleia e alguns avanços que ele conseguiu para a Assembleia, que muitas vezes podem ser aplicados também nos municípios. E, semelhante a isso, teremos também o Dr. José, que é um advogado aqui da Serra Talhada, Zé, que vai trazer algumas explicações sobre emendas impositivas. Inclusive a Assembleia Legislativa está agora tentando dobrar a quantidade de suas emendas impositivas no âmbito estadual. Alguns municípios têm emenda impositiva, outros não têm. Então a importância desse instrumento para as câmaras municipais é enorme,
vai variar também a situação de cada município, é uma coisa que cada um tem que avaliar, e nós vamos tentar trazer pessoas que vão mostrar isso de uma forma bem didática. Também teremos amanhã Dr. Caio Antunes, que vai falar sobre as imunidades parlamentares, código de ética, para que todos saibam fazer as limitações de seus discursos, de suas falas, de sua atuação política. E nos dias atuais nós sabemos que esse é um tema muito relevante para o contexto político nacional. Por isso, doutor Cadito, tudo bom? Nosso futuro desembargador. E mais, na sexta-feira nós teremos a governadora Raquel Lira, com o diretor-geral do TRE, os deputados federais Eduardo e Lula da Fonte, também a promotora da Justiça da cidade de Olinda e a prefeita da cidade de Serra Talhada, Márcia Conrado, que vão trazer temas de relevante importância. Por isso, eu queria agradecer a presença de todos. Hoje, como a gente sabe, hoje não é a abertura oficial, é mais um debate de recepção para receber todos vocês, com palestras importantes, com temas que são pertinentes ao dia a dia das câmaras municipais. Mas amanhã eu gostaria de contar com a presença de todos aqui às 9 horas da manhã, está marcada às 8h30, mas a gente sabe que sempre atrasa um pouquinho antes, mas às 9 em ponto estaremos começando com a abertura oficial do Congresso Estadual de Vereadores, e que também amanhã o presidente Léo Duarte estará presente para anunciar os detalhes das comemorações do aniversário de 50 anos da União dos Vereadores de Pernambuco. Eu espero que ele traga muitos presentes, porque a distância é grande e a gente vem para buscar também isso. Então, muito obrigado a todos e a todas. Fiquem com Deus e conto com a presença de vocês amanhã. Até a próxima.